Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o passado mês de agosto brindou-nos com mais uma subida da taxa de desemprego. Logo se apressaram os membros do Governo em desvalorizar este drama que tem vindo a atingir de modo progressivo os portugueses. Tanto o Sr. Ministro da Economia como o Sr. Secretário de Estado do Emprego nos vieram descansar com a destabilização do desemprego. O que infelizmente não está estabilizado é a situação de milhares de desempregados por esse país fora. Não lhes bastava terem ficado sem a fonte de rendimento, ainda são brindados com a desconsideração de verem desvalorizada a situação. Mas nós sabemos porque desvalorizam, porque passam ao lado, porque fingem estar tudo controlado. Será esta a resposta para quem quer fugir às suas culpas? E culpas não faltam, o que falta é quem as queira assumir. Os números de desemprego que atingiram este ano os 2 dígitos percentuais, valor este a que nunca tinham chegado em 36 anos de democracia, têm sido alvo preferencial das estratégias do Governo para manipular a verdade que apresenta ao país. Se olharmos para o gráfico da taxa de desemprego por trimestres desde 1999, possível construir com os dados do INE, visualizamos uma curva ascendente, mas também facilmente se visualizam 2 saltos nessa curva. Se a primeira vez que isso acontece, a partir de 2002, não é clara uma eventual relação com o Código de Trabalho, então aprovado, a segunda subida de 1,1 ponto percentual num só semestre coincide plenamente com a publicação do Código do Trabalho da responsabilidade do Governo do PS. Coincidências dirão muitos nesta sala, certamente tantos quantos os que têm responsabilidade nesta matéria. Outra desconsideração feita aos desempregados é a manipulação dos números do desemprego. Um desempregado é chamado ao centro de emprego. Não comparece no dia e hora indicados, automaticamente vê a sua inscrição suspensa. No dia seguinte, apresenta-se no centro de emprego e justifica a sua falta de uma forma perfeitamente legal, daquelas aceites por qualquer entidade patronal ou até mesmo aqui na Assembleia da República. Mas a sua inscrição não é ativada, porque uma vez suspensa, só poderá ser reinscrito passados 3 meses. Não é difícil imaginar que será esta estratégia e outras desta natureza que fizeram desaparecer dos fecheiros dos centros de emprego só nos primeiros 7 meses deste ano 334.333 inscrições. Não temos menos portugueses com problemas, mas o Governo tem mais argumentos para continuar aquilo que chama de defesa do Estado Social. E se há outra estratégia para granjear os apoios para os ataques dirigidos agora aos desempregados, como já foram antes dirigidos aos professores e aos funcionários públicos, consiste em apresentá-los como parasitas da sociedade. E se há coisa que os empregados não são, é parasitas. Apenas recebem aquilo que descontaram e que é seu por direito. O Decreto-Lei 200/99, da responsabilidade de um Governo do PS, estabelece que 5,22% da taxa social única tem como justificação o pagamento do subsídio de desemprego. O trabalhador que chega à situação de desempregado irá receber aquilo que já descontou e logo que é seu por direito. E estamos a falar de 16.660 milhões de euros descontados pelos trabalhadores entre 2000 e 2009. Neste mesmo período, o Estado pagou em subsídios de desemprego, em apoios ao emprego e em layoff apenas 15.187 milhões de euros, o que significa que nestes 10 anos a Segurança Social teve um saldo positivo de 1.473 milhões de euros à custa do desconto dos trabalhadores para cobrir situações de desemprego. E é este o contexto do desemprego em Portugal. É nesta trama que quem ficou sem trabalho se vê envolvido. E agora com mais dificuldades em enfrentar a situação. As novas regras impostas obrigam os trabalhadores a aceitar trabalho por menos do que oferiam antes. Limitam o acesso ao subsídio social de desemprego com medidas administrativas que fazem aumentar o rendimento per capita. E reduzem em média 46 euros na prestação de desemprego do trabalhador. 46 euros que certamente não significarão muito para a maioria dos que aprovaram estas medidas, mas que para quem tem apenas como fonte de rendimento o seu trabalho têm muita utilidade. 46 euros que dariam, e numa situação em que o poder de compra é outra tentada à vida dos trabalhadores, para comprar 23 quilos de fruta, ou 32 pães, ou 15 quilos de peixe, ou 23 dúzias de ovos, ou 76 litros de leite. 46 euros parecem pouco, mas podem fazer muita diferença.
Infelizmente para todos, as notícias dos últimos dias falam-nos das reprimendas que o governo português tem recebido vindas do sistema financeiro, e isso não augura nada de bom. Quem irá agora sofrer novos cortes? Haverá mais para cortar em quem tem já tão pouco? Senhora Ministra, para quando o tratamento digno para quem trabalha e quer voltar a trabalhar? Para quando a justa entrega aos desempregados do que é seu por direito à luz de regras criadas pelo PS em anterior governo? Para quando a definição de uma estratégia clara que envolva todos os portugueses na produção de riqueza nacional? De uma coisa podemos ter a certeza, os desempregados poderão continuar a contar com o PCP nas denúncias destas situações, assim como o Governo continuará a contar com a oposição do PCP sempre que as medidas que preconiza sejam para penalizar os que mais dificuldades têm. Disse.